Fala aí, vencedores! Muito bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sábado! Escreve aí, sábado, 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 e sabadão é Dia dos brabos, é isso aí mesmo. Sabadão é o dia que a gente vê quem é quem. Sabadão é o dia que a gente diz assim, hoje é sábado. Eu vou dormir mais um bocado. E eu vou falar uma coisa pra você. Quem é altamente produtivo não tem essa história de ser sábado, domingo, segunda. Não, amigo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Escreve assim, ó. Só hoje. Só hoje. A sua mente sabe que é hoje. Hoje é o dia de construir. Hoje é o dia de conquistar. Hoje é o dia de colher. Então, quem planta, colhe. Colhe quando? Hoje. Ninguém colhe no futuro. Você colhe no dia de hoje. Então, assim, tem um filme muito bom para você assistir, que é o filme do Rocky. E você vai tirar muitos códigos pesados. Sim, o Rocky Balboa lá, aquele do boxe e tal. Independente da luta, a trama em si, mas todo filme que você for assistir, todo livro que você for ler, o documentário que você for assistir, não assiste mais de qualquer jeito querendo se emocionar com a história, mas assiste querendo pegar códigos. Se tem uma coisa que eu gosto em filmes, livros, documentários, séries, tudo é pegar códigos que vão estar virando chaves aí na minha vida. Então, fica essa grande dica para você aí. Um dos grandes códigos do filme do Rocky é o que? A resiliência. É quando ele precisa acordar 4 da manhã para correr e diz assim, caramba, o meu oponente ele tá treinando, ele tá correndo, ele tá treinando, ele tá lutando, ele tá fazendo a mais do que eu, então eu vou fazer a mais do que ele. Presta atenção, a parte da luta é só o show. O momento da preparação é que a gente realmente vê quem é quem. Quando não tem holofote em cima, quando não tem pessoas te olhando, quando não tem ninguém te cobrando, aí você vai ver quem de fato você é. Aí você vai ver de fato os resultados que você vai ter. Por quê? Porque o momento da luta, o momento da prova, o momento de você realmente fazer aquilo que estava previsto, só vai acontecer dentro daquilo que você treinou. Ou seja, aquilo que você treina é aquilo que você faz. Pegou o código aí? Explodiu a cabeça? Então coloca um putz bem grande aí. Já curte, comenta aí, compartilha esse nosso insight de sabadão, presentão para você, porque não sei se você sabe, mas o teu corpo não sabe que hoje é sábado. A tua mente que fica, amanhã é sábado, amanhã é domingo, amanhã é segunda. Então, quando você vai dormir, você prepara a sua mente. Você prepara o seu dia seguinte, diz assim, amanhã eu vou fazer um dia excepcional. Amanhã eu vou fazer um dia que eu vou acordar comendo quina de parede, amigo. Eu vou levantar com fogo, eu vou levantar com grande força, eu vou levantar com grande energia e vou fazer um dia excepcional. E depois me diz o resultado. Depois me diz como é que você vai acordar, amigo, energizado, irmão. Porque você tem que preparar a sua mente para dormir. Você tem que ter toda uma preparação para dormir. Outra hora a gente fala mais sobre isso, mas, meu irmão, tem um mundo de coisa para te falar só sobre o sono. É algo tremendo e as pessoas desprezam esse momento do dia porque acham que estão parados. Vou só te falar uma coisa. A tua mente subconsciente, que é infinitamente mais poderosa do que a tua mente consciente, ela não para. Beleza? Bora fazer o capítulo 7 de Atos então e pegar uns códigos pesados aqui? Que é, amigo? Explodiu a cabeça aí?
Sabadão, amigo, sabadão. Sabadão é dia de liberar código. Bora pra cima. Diz assim, ó. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu. Lembra o capítulo de ontem? Sexta-feira? Estevão foi pego, né? Foi levado lá, preso, e aqui está sendo interrogado. Olha só o que acontece aqui. O sumo sacerdote pergunta para ele: porventura é isso assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência. Não tendo ele filho, ele falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina, em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disto sairão daí e me servirão nesse lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque. E Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou a primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a seu pai, Jacó, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Emor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam.
No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo: Quem te constituía autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos, decorridos 40 anos. Apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Uau! Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e nos seus corações voltaram para o Egito. Dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além de Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e circuncisos de coração,
e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e ouviu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra eles, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Não sei se você já tinha lido este capítulo 7 de Atos. Não sei se você já tinha prestado atenção em alguns pontos que nós temos aqui, mas Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia, aquele que morreu em nome de Cristo, aquele que foi assassinado por defender, por crer em Cristo, e compartilhar a sua fé e não negá-la. Estevão foi apedrejado, morto por isso. E tem um ponto aqui muito, muito, muito maravilhoso em tudo isso, que diz assim: com estas palavras adormeceu. Por que será que eles não usaram a palavra morreu? Observa aqui um detalhe muito interessante da palavra morte, que significa separação. A palavra morte no grego koiné significa separação. Então o que acontece? A morte não é um fim, como muitos pensam, como muitos julgam, muitos acreditam. Mas eu prefiro o que está escrito aqui, que diz que quando chega este momento, para uns, separação eterna, para outros, aliança eterna. Depende daquilo que você acredita. Depois que eu passei a conhecer algumas coisas da Bíblia, e inclusive nessa quinta-feira que passou, eu estive fazendo aniversário, né? 43 anos. Caramba, 43, Rafael, 43. Não sei se você sabia disso aí, mas é isso aí. Foi um dia que eu me lembrei de muitas coisas que Deus já havia feito na minha vida, de muitas mudanças que já haviam acontecido por minha decisão de crer no que estava escrito e seguir conforme o que está escrito na palavra. E eu vou dizer uma coisa para você. Nesses últimos quase 20 anos de caminhada, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo aquilo que eu tenho lido aqui, tenho aplicado na minha vida. A minha vida só tem transformado e mudado para muito melhor. Para muito melhor. Eu vou dar um exemplo para você. Está escrito assim:
aquele que mentia não minta mais. Uma orientação que está escrito aqui na Bíblia, que tem um peso gigantesco, principalmente aqui na nossa nação, no nosso Brasil, que inclusive tem uma das grandes frases célebres que diz assim: jeitinho brasileiro. Ou coisa triste. Jeitinho brasileiro. Mentira. Pequena ou grande, descarado ou sutil, mentira. É mentira, amigo. Jeitinho brasileiro é mentira. Então, povo pautado em mentira, não, amigo, não aceito isso. Na minha nação, na minha casa, não. E foi uma mudança que eu tomei lá atrás, em que quando nós decidimos isso, nós não aceitávamos mais nenhum tipo de jeitinho, nem mentira, nem nada, porque sim, mentíamos, infelizmente. Tínhamos uma cultura e um entendimento que isso tinha pouca relevância. Mas, depois que nós aprendemos, nós mudamos isso. E coisas do tipo nós temos aprendido e colocado em prática na nossa vida. E a nossa vida só tem melhorado e mudado. Então, nessa quinta-feira foi um dia de grande reflexão e alegria. E gratidão ao Senhor por tudo aquilo que eu tenho vivido na minha vida. Experiências tremendas, maravilhosas de crescimento, de evolução, de prosperidade na minha vida. Cara, isso aqui é tremendo, fantástico, maravilhoso. Com a minha esposa, com as minhas filhas, uma vida cada vez mais rica e abençoada. Alegre, feliz, harmoniosa, em unidade. Você viu a história que Estevão contou? Não sei se você sabia, mas quer um resumo da Bíblia? Leia esse capítulo 7 de novo. De Atos. Atos fala do início da igreja e a igreja precisa ter pleno conhecimento da história do seu povo, que pela fé passa a fazer parte do povo de Israel. Então, se passa a fazer parte do povo de Israel, as promessas deles também servem para você. Como eles dizem, Shalom, que significa paz, prosperidade, saúde e segurança. Não sei se você sabe, mas esses 4 itens é o que traduzem com mais proximidade do significado da palavra Shalom. Paz, prosperidade, saúde e segurança. Então, Shalom, Shalom para você, que significa paz perfeita. Imagina a pessoa com esses 4 itens bem alinhados lá em cima. Como é que a pessoa fica, amigo? Fala para mim como é que fica. Estevão viu o céu aberto e você vai ver o céu aberto também quando você entender, enxergar essas verdades, entendê-las, vivê-las e transbordar no coração de outras pessoas. Aí você vai viver uma paz perfeita dentro de você. A paz do próprio Deus habitando e transbordando dentro de você, tá certo? Bora fazer aqui o nosso boot? Bora fazer aqui o nosso boot. O nosso boot ele é fundamental. Treine a sua imaginação. Treine. Porque aquilo que você deseja, a forma como você deseja, assim vai ser. Pai querido, eu quero te agradecer porque o Senhor sempre nos ouve. Eu te agradeço pelo seu amor, pelo seu favor e pela sua compaixão que não tem fim. Eu quero te agradecer porque homens de coragem e de fé, como Estevão, não negaram a sua fé, mas permaneceram firmes. E da mesma forma, com esse mesmo espírito de ousadia e de coragem, sigamos e prossigamos e fazer aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Que você enxergue com clareza. Eu quero que você veja um caminho à sua frente e você seguindo de peito estufado, queixo levantado, com muita coragem e ousadia, fazendo aquilo que é determinado, aquilo que é proposto para você, com grande alegria, amor e compaixão no coração.
e você triunfando e vencendo. Ai, papai! Dá um sorriso bem gigante aí, amigo, e diga já é. Não sei se você viu esse caminho lindo, mas é um caminho maravilhoso, amigo. E você triunfando e vencendo, porque você está aqui no canal de campeões, no canal de vencedores. E a gente está aqui para compartilhar esses códigos gigantescos para você crescer e explodir na vida, tá certo? Então pega essa live aí, manda para alguém, te inscreve, curte, comenta, compartilha, faz o CC aí. Curte, comenta, compartilha, se inscreve.